Entendo, né, mais uma vez, né, a preocupação, e podem ter certeza, muitas dessas pessoas, em que pesem terem, né, à frente, no horizonte, um prejuízo financeiro se avizinhando, elas me apoiam. Boa parte dessas pessoas me apoiam. Eu estava com o Paulo Figueiredo anteontem fazendo uma transmissão, ele estava fazendo análise de alguns dados, se não me engano, até uma pesquisa da Quest, que não dá para dizer que é uma pesquisa, né, vinculada à direita, e chegou-se à conclusão ali de que 4 em cada 10 brasileiros estava apoiando a questão da tarifa. Isso daí é 80% dos eleitores da direita, o que mostra um amadurecimento muito grande. Eu estava achando que 95% dos brasileiros seriam contra. Quando veio esse dado, eu fiquei até positivamente surpreso. Isso é um sinal verde aos parlamentares que eles podem defender, sim, obviamente, né, com um tom correto, falando da crise institucional, não se restringindo apenas à visão econômica ou comercial, para tratar desse tema. Mas, mais uma vez, não existe como ter privilégios do mundo livre. Ok. Deputado, muito obrigado mais uma vez pelo... Obrigado. Hoje nós acordamos com mais uma notícia que consolida a percepção já adotada pela maioria do povo brasileiro de que o Brasil não é mais uma democracia, de que nós somos sim uma ditadura. Veja bem, há não muito tempo atrás nós nos perguntávamos como que a população da Venezuela permitiu que um dos países mais ricos do mundo se transformasse numa das mais sanguinárias e autoritárias ditaduras hoje. Simples. Isso acontece gradativamente. E as pessoas que poderiam ter reagido para impedir que isso chegasse ao ponto que está hoje, se acovardaram no momento mais crucial. Preocuparam muito mais em proteger a própria pele do que proteger a liberdade da população do seu país. Hoje, não protegem mais a própria pele, estão todos presos. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Quando Alexandre de Moraes determina medidas cautelares contra o presidente antes do fim do julgamento dele, que é um julgamento já percebido pela maioria, que é um teatro, uma fabricação para prender a oposição e prender o maior líder político da direita que o Brasil já viu. Quando ele faz isso, ele consolida mais uma vez. O Brasil é sim uma ditadura. E olha as cautelares, olha as imposições que o Moraes determinou em cima do Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica, que o Bolsonaro não fale com o próprio filho, não fale com outros réus, só que é um processo sigiloso, um julgamento sigiloso, ninguém sabe quais são os outros réus. Não pode sair de casa das 7 horas da noite às 7 da manhã, não pode falar com diplomatas ou embaixadores, não pode se aproximar de embaixadas e, o crucial, não pode... Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui alguns trechos, tá, da fala do Eduardo Bolsonaro, tá, ali na CNN. Eu achei interessante porque foi perguntado muita coisa em relação ao Trump, tá? Não só o Trump, mas algumas coisas relacionadas também ao que está acontecendo. Mas vamos observar aqui, para não ficar muito extenso, tá? E observe as primeiras perguntas, que são as primeiras ali mais polêmicas, tá? Veja como a mídia, ela quer enganar você. Veja como a mídia pende sempre pro lado do errado, tá? Observe bem. Olha, uma decisão muito mais do que lamentável, né? Ela é repugnante e ela só reforça a ditadura que a gente está vivendo no Brasil. Não dá mais para tratar isso daí como democracia. O mundo inteiro, que ainda não conhecia Alexandre de Moraes, fica espantado, né? Não se vê em local nenhum do mundo uma pessoa, antes sequer de uma condenação, viver praticamente no regime semiaberto. Bolsonaro está sofrendo agora prisão domiciliar, tal qual sofreria uma pessoa que tivesse progredido para o regime semiaberto, podendo sair de casa durante o dia apenas para trabalhar. E quando se trata, né, de uma relação de pai e filho, fica mais claro ainda para todos aqueles que têm família que isso é para humilhar, para esculachar e, principalmente, depois de vir e ainda sendo embasada a decisão do Moraes, em um dos dispositivos, dizendo que ele está tomando essa decisão porque o Bolsonaro postou um vídeo do Donald Trump prestando solidariedade a Bolsonaro. Isso daí fica mais claro do que nunca. Agora, o que causa estranheza é pessoas, né, que eu não consigo entender, que estejam em sã consciência, achando que essas medidas vão fazer o Donald Trump recuar. É importante que entendam, não haverá recuo. Eu não falo pelo Donald Trump, eu não falo por ninguém do governo. Se quiserem tentar lá e botar o Geraldo Alckmin, né, que esteve naquela foto ao lado de terroristas da Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah, que já assassinaram diversos, milhares de norte-americanos, podem tentar. Boa sorte. Boa sorte na negociação. Não adianta o Lula ficar comendo jabuticaba, o Celso Amorim cantando Quem Tem Medo do Lobo Mal, e depois mandar um jornalista lá dentro do pool que eles falam, da Casa Branca, perguntar para a porta-voz da Casa Branca: o Lula está aberto à negociação, por que vocês não negociam? O Brasil não se dá ao respeito. O Brasil não buscou nenhuma porta de entrada junto ao governo norte-americano.
A gente está no momento, talvez, mais importante da diplomacia brasileira das últimas décadas. O nosso chanceler estava na Irlanda. A embaixadora do Brasil nos Estados Unidos estava de férias. Eu estava anteontem dentro do State Department, uma reunião com 8 integrantes de altíssimo nível. Veio a pergunta, qual o nome da embaixadora de vocês aqui em Washington DC? Ninguém sabia responder. Esse é o tamanho da insignificância do Brasil, que tem vivido mais do que nunca os dias de anão diplomático. Não tem como você achar que o Brasil não vai sofrer consequências se aliando ao todo tipo de escória mundial. Então, o cenário que a gente está vendo hoje é fruto da perseguição política e de um governo acéfalo. Deputado, deixe-me chamar aqui também os nossos analistas, a Juliana Lopes e o Pedro Venceslau, que vão participar da entrevista também. Juliana? Deputado, boa noite. Obrigada por participar aqui dessa entrevista. Queria perguntar para o senhor o seguinte. A Casa Branca, em conversas com o senhor, ofereceu asilo político ao ex-presidente... Observe o que ela vai falar, pessoal, tá? Observe bem a pergunta dela. Nunca ouvi uma conversa dessa. E observe o que ele vai falar. Uma conversa dessa. Porque tem Não tem nem o que dizer, não tem nem o que dizer sobre isso. Tem algumas agências, né, falando sobre isso ter sido passado por Paulo Figueiredo também, sobre a possibilidade de asilo político. A gente falou com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui nessa semana e ele negou que tenha qualquer tipo de articulação. Por isso a pergunta ao senhor, se isso foi oferecido ali do outro lado pela Casa Branca. Negativo, de maneira nenhuma, isso não foi cogitado. Inclusive, né, na nossa caminhada ali dentro da Casa Branca e dentre outras autoridades, alguma pessoa de fora, né, antes de entrar lá, brasileiro, veio falando, Eduardo, posso buscar um acordo para tentar livrar só o Bolsonaro? Eu falei, negativo. O país está vivendo uma crise institucional, não é uma crise política. Eu não estou aqui para defender o Jair Bolsonaro e nunca tive nenhuma conversa com ninguém do State Department, ou ninguém da Casa Branca, ou ninguém dentro do Congresso Nacional, visando Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele é só mais um dos perseguidos. É claro que tem muita notoriedade porque ele lidera o movimento. Na verdade, querem calar muitas pessoas no Brasil. O Bolsonaro, ele só está no meio do caminho. Agora, falar que houve uma investida para se botar Jair Bolsonaro em exílio, asilo, etc., eu quero saber a fonte. Eu quero a cariação com essa pessoa. Deputado, essa pessoa com quem o senhor conversou é da Casa Branca? Que falou? Não, negativo. É um brasileiro, pessoa que não tem relevância nenhuma, não é conhecida de ninguém, e veio falar que, imagine se de repente tirassem só o Jair Bolsonaro do processo. É negativo. Nem levo para o Jair Bolsonaro isso, que isso aí está fora de questão. E também, vamos ser sinceros, não tem como fazer acordo com essa atual conjuntura aí da Suprema Corte. Se acordo desse resultado, a cartinha do Temer tinha acabado com toda a perseguição política do Brasil. Eu aprendi com Alexandre de Moraes que não se deve recuar mediante chantagem. Só que agora Alexandre de Moraes está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. Os Estados Unidos, né? Trump já entrou em disputas com o Canadá e ganhou. O Canadá fez uma lei migratória mais rigorosa. Né? Entrou em disputa com o... Observe bem o que ele está falando, né? Observe. Da sua história. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, disse que não ia parar o seu projeto nuclear. Ele foi e jogou uma bomba. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes tendo o respaldo, né, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus. As elites brasileiras têm que bater na porta correta. Os senhores são responsáveis por permitir também, em boa parte, né, não somente, mas por permitir que o Lula estivesse aí no poder. Muita gente apoiou o Lula. Chegou a hora que vocês passarem, né, a fatura de dizer, olha, eu não quero, né, que o Brasil vire uma Venezuela. Muitos aloprados especialistas já falaram que topam. Né? Não, por mim, pode mandar tarifa, o Brasil não pode baixar a cabeça. Eu quero saber dos senhores, né, que tem boa parcela de poder nacional, se os senhores concordam com isso que está acontecendo ou se vão segurar, né, a Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau tem uma pergunta também, Pedro. Deputado, as pesquisas mostram que depois da tarifa o presidente Lula recuperou popularidade. Eles estão fazendo uma campanha grande nas redes sociais, conseguiram um engajamento que não tinham antes. Isso também aconteceu no Canadá, citado pelo senhor. Também. Sempre observe, pessoal, tá? Que eles sempre tentam falar sobre acerca da popularidade do Lula, né? A popularidade do atual presidente, a popularidade dos seus aliados. É muito triste, a gente tá vendo assim na cara dura, que a mídia tá puxando ali sempre pro lado do atual governo. Vamos observar e vamos analisar mais coisas. Também aconteceu no México. Sempre que Donald Trump entrou em ação, ele acabou ajudando a recuperar a popularidade ou a dar popularidade para esses presidentes. O senhor não acha que isso que está acontecendo isso exatamente no Brasil? Quer dizer, que há uma rejeição muito grande a essa decisão de Donald Trump e que isso está beneficiando o governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026.
Então por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo um senador por São Paulo, poder retornar para minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna. Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente. O Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026, se a única esperança que está surgindo agora... E é pura realidade, pessoal, tá? Se eles continuar desse jeito aí, não vai haver. Não vai haver mesmo, porque assim, infelizmente, todo mundo sabe, né, o que está acontecendo com o Brasil. Vamos ver também aqui o deputado Gustavo Gayer. Observe o que ele falou também. De exceção. E por quê? Agora vamos analisar. Ontem, Donald Trump solta uma carta direcionada ao Bolsonaro, falando que está de olho nesse julgamento, que o mundo já viu que é um julgamento fictício, um julgamento que foi fabricado, terrivelmente fabricado, uma peça de teatro mal elaborada, para prender o maior líder político. Por quê? Porque o povo quer ver ele de novo na presidência. As pesquisas todas mostram, o povo quer Bolsonaro na presidência novamente. O povo não concorda com o que está sendo feito com ele. O Bolsonaro hoje, nas eleições, se a eleição fosse hoje, ganharia com uma larga distância do Lula. E isso o sistema não pode permitir, porque ele é um obstáculo a esse sistema. Agora querem silenciá-lo. Ele tá preso, não se engane. A tornozeleira eletrônica, junto com as outras cautelares, Bolsonaro está preso antes de ter sido julgado. E por que também? Um outro motivo. A alegação mais absurda do mundo, que Bolsonaro estaria trabalhando contra a soberania do Brasil. Eu te pergunto, por que o Moraes não fez uma medida como essa, quando Lula foi na China pedir que uma ditadura comunista enviasse para o Brasil emissários para censurar a população brasileira? Por que isso não foi feito? O mundo percebe o Brasil hoje distante da democracia e cada vez mais próximo às ditaduras. Isso o mundo está falando, só a imprensa mundial está falando. Então o Brasil está virando uma ditadura. Que soberania é essa que precisa ser protegida se o mundo e o próprio povo brasileiro reconhece que o Brasil está se transformando numa ditadura? Pesquisa recente mostrando que, de acordo com o povo, a principal ameaça à nossa democracia é o STF e a segunda maior ameaça é o próprio governo. Então que soberania é essa que o... Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver, tá, o deputado Gustavo Gayer, também a fala do Eduardo Bolsonaro ali na CNN. Você observou que tem muitas coisas, tá, que foram ditas, que é importante você analisar. Tá? Se você não viu por completo, tá, volte. O início também ali é um pouco polêmico, para que você possa entender. Então você vai entender e vai ver o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também ao redor aí do mundo. E observe que a OTAN, também os Estados Unidos, com o presidente Trump, né, tá tudo ali em cima e observando o que está acontecendo aqui no Brasil. Observe que se aumentar, muitas pessoas vão sofrer. Muitas pessoas vão sofrer assim, por não ter culpa, por causa do governo em si, né? O governo não tá nem aí pro povo. Tá? Mas eu agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho, tá? Peço a vocês que compartilhem, deixe seu like, convide mais uma pessoa para estar assistindo ou mande para ela ver como é que foi essa matéria ali na CNN, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.